jogos. Perdeu 2, ganhou 1 e perdeu jogos que poderia não ter perdido, mas também é intertemporada, é treino, perdeu para o Londrina, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, ganhou do Vila Nova. Vamos ao vivo falar com o Felipe Cury lá no CT do Corinthians, porque hoje retornaram 2 campeões da Copa América, né, Felipe? Bem-vindo ao Tá Na Área, como é que foi a recepção aí para o Cássio, para o Fagner, como o time tá vendo o jogo do fim de semana, né? Só joga no domingo com o CSA. Fala, Fred, um abração para você, para todo mundo que acompanha a gente no Tá Na Área. Pois é, como era de se esperar, a chegada do Cássio e também do Fagner era muito esperada aqui no Corinthians, porque o técnico Fábio Carille estava sem esses dois, de repente, principais jogadores do elenco corintiano hoje, que são 2 pilares na defesa do Corinthians. Ficou essa intertemporada inteira trabalhando sem eles, porque eles estavam na seleção brasileira. Então o retorno deles é muito comemorado aqui no Corinthians e ao CT, aqui no CT, Dr. Joaquim Grava. Hoje a gente tem algumas novidades no treino do Corinthians. O Cássio e o Fagner chegaram e já foram a campo. Eles estavam treinando normalmente com a seleção brasileira, não tiveram aquela folga de 10 dias que os jogadores aqui do Corinthians tiveram, mas eles estão super bem. Talvez falte um pouco do ritmo de jogo, porque eles não atuaram pela seleção brasileira, mas eles estão muito bem fisicamente. Foram para o treinamento hoje, inclusive na equipe titular do Corinthians. O Carille vinha fechando alguns treinamentos, fazendo um certo mistério das escalações do time e tal. Hoje ele mandou a campo na equipe titular, inclusive o Cássio Fagner, e mais uma novidade, que é o zagueiro Gil, que ontem apareceu pela primeira vez aqui no CT, hoje treinou pela primeira vez com bola com os demais companheiros de time, e o Gil já foi escalado na equipe titular do Corinthians, que mostra que o zagueiro, novo reforço corintiano, chega muito bem e tem grande possibilidade de estrear já no final de semana no jogo contra o CSA. O Corinthians titular: Cássio, Fagner, Manuel, Gil, Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, Sornosa, também outra novidade nesse time titular do Corinthians de hoje, Cleison, Love e também o Pedrinho. Nessa chegada, nesse retorno do Cássio e do Fagner aqui ao CT, eles conversaram com os jornalistas e falaram sobre a disputa de posição ali, como é que foi para eles. O Cássio disputando posição com o Alisson e o Fagner disputando posição com o Daniel Alves. Daniel Alves, melhor jogador da Copa América, e o Alisson sendo cotado aí de repente como melhor jogador do mundo. Vamos ouvir então os dois jogadores. Acho que aqui no Corinthians, eu acho que nós temos que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente querer pensar em o que vai acontecer daqui a 5, 6 jogos, daqui a 7, 8 jogos nós vamos estar na zona de classificação da Libertadores, ou vamos estar a não sei quantos pontos do líder. Não, eu acho que nós temos que ter os pés no chão, pensar e focar jogo a jogo. Não adianta a gente fazer uma projeção a longo prazo, e eu, na minha opinião, estou muito confiante. A gente tem que pensar num próximo jogo. A gente sabe da importância do jogo de domingo, né? E acredito que, mesmo com os resultados adversos nos amistosos, ele tirou bom proveito disso, né? E a gente vai crescer e vai fortalecer bastante como um grupo depois de tudo isso. Os uniformes de goleiro da seleção brasileira têm 2 cores, tem o preto e tem o verde. O nosso Marcelo Braga, do Globoesporte.com, reparou muito bem que o Cássio não chegou em momento algum a utilizar o uniforme verde. Perguntou para ele se era por acaso ou se ele tinha pensado realmente nisso. Vamos ver o que respondeu o Cássio. Não, mas se você for ver aqui no clube também, eu sempre treino de moletom, né? Aqui, então eu gosto de treinar, e coincidiu, né? De ser azul, né? Infelizmente era verde, né? Outra roupa, né? Mas não, nada a ver ali. Acho que a gente tem que saber diferenciar que ali a gente está representando um país todo. É lógico que a gente não esquece a equipe onde a gente está, mas eu acho que ali a gente tem que estar representando o Brasil, e independente da cor que for, até porque o fardamento de goleiro tinha um que era verde e eu usei normal, mas tá ali pra fazer e ajudar, mas tinha uns dias que tava meio frio, né? Aí tinha que colocar moletom, aí a gente aproveitava e colocava de boa. Outro momento importante dessa entrevista de hoje é o Fagner respondendo sobre um suposto interesse do Arsenal da Inglaterra no futebol dele. O Edu Gaspar trabalhou aqui no Corinthians com o Tite, trabalhou com o Tite também na seleção brasileira, foi contratado para a diretoria de futebol do Arsenal e teria indicado o nome do Fagner. O Fagner tem contrato com o Corinthians até 2022, dezembro de 2022, renovou o contrato inclusive no começo desse ano. Ele respondeu sobre esse suposto interesse do Arsenal e se deixaria ou não o Corinthians agora no Campeonato Brasileiro. É difícil a gente falar, fechar a porta, né? Eu acho que a gente, como eu sempre digo, eu estou muito feliz dentro do Corinthians, né? Graças a Deus estou construindo uma história bonita. Não tenho por que eu falar para você hoje, eu vou sair, eu quero sair, não tem, né? Mas a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, que coisas acontecem às vezes da noite para o dia.
Então, assim, eu sou um cara muito feliz aqui, quero continuar com a minha história dentro do Corinthians, né? Então, assim, eu não posso fechar uma porta, né, sem mesmo abrir. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Minha cabeça está no Corinthians, em jogar no Corinthians, em melhorar números, em melhorar vitórias, em conquistar mais títulos. Então, estou bem tranquilo. Legal, esse então o Fagner falando sobre esse suposto interesse do Arsenal no futebol dele.